vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos que estão ligados conosco através do YouTube, ou nas nossas igrejas, ou na TV Web, Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos colocar de joelhos e vamos fazer um clamor para o início do nosso culto. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, pedindo a Deus uma bênção especial para esse dia, Senhor, para esse culto. Derrama sobre nós da Tua graça, do Teu poder. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ouvir agora um louvor. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu amigo. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu amigo. Deixa que o Senhor mude o teu viver. Lembra que Jesus é teu amigo. Venha sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua Amém, glória a Deus. Nós vamos, nessa noite, falar sobre esse tema, Viva o Rei. O texto que nós vamos usar, irmãos, é o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 32. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. Nós temos uma experiência que é importante para nós, é importante para todos, é como o Velho Testamento tem um impacto profético no Novo Testamento. Isso nós aprendemos de maneira muito clara. E quando nós observamos o reinado de Davi e depois de Salomão, nós vamos ver quantos tipos proféticos interessantes aconteceram aqui. No texto que nós lemos, conta a história, lá no texto bíblico, que é o final do reinado de Davi. Davi está chegando ao final do seu reinado
e agora vem a sucessão. Nesse momento da sucessão é que acontece todo esse fato. É bom observar que quando nós tivemos as nossas primeiras experiências nesta obra, o Senhor deu uma revelação lá atrás, 50 anos atrás, que nessa obra, quer dizer, na experiência que nós estamos vivendo, repito, quando nós falamos de obra do Espírito, nós estamos falando de uma obra que começou no Pentecostes. Nós tivemos a experiência. Quando nós tivemos a nossa experiência com essa obra, né, há 54 anos atrás, na nossa caminhada desses 50 anos, o Senhor nos mostrou que nós íamos enfrentar lutas, enfrentar batalhas. E o Senhor mostrou as experiências que nós teríamos no longo do nosso percurso dentro desta obra, como tantos outros servos tiveram a experiência. E a primeira experiência que o Senhor nos deu no início, né, foi mostrando Davi como tipo da obra na figura, né, dessa obra naquilo que ele não errou, naquilo que ele não falhou. E se nós vamos ver o reinado de Davi, nós vamos ver que o reinado de Davi teve dois momentos que foram muito importantes para todo o reino de Davi e para toda a história do seu reinado. Os momentos de oposição, olha que coisa séria aqui, os momentos de oposição que ele teve. E esses momentos de oposição que Davi teve surgiram dentro da sua casa, ou seja, daqueles que eram da sua linhagem, que foi o caso de Absalão, que era filho, né, que era o segundo filho, porque o Absalão já tinha, ele matou o primogênito, Queruármino, por causa do problema, né, envolvendo a irmã, como está lá no texto bíblico. Absalão, um certo momento da vida de Absalão, ele se levanta contra Davi na tentativa de usurpar o governo. Ele tentou lutar e tomar de Davi o governo. Quando ele tentou, né, envolver todos os outros, dizendo que ele era melhor, aquela coisa toda que todo mundo conhece lendo os textos bíblicos. Foi um momento muito sério. O segundo momento importante também de oposição dentro é exatamente no final do governo de Davi, quando exatamente Adonias se levanta, ele tinha nascido depois de Absalão, né, mas era outra mãe, ele se levanta para se tornar rei em lugar de Davi. E é isso que é importante, porque nesse momento, Absalão lá atrás, ele tinha lutado para tomar posse do governo, assumir o governo, entendeu? Tomar o governo. Esse foi um momento, dentro da casa dele surge isso. E essa agora, dentro da casa de Davi, surge agora essa oposição feita por um dos seus filhos, que é Adonias, que era de boa aparência, que Davi nunca tinha, como assim, contrariado, enfim. Esse se levanta agora não contra o governo, porque Davi estava passando. Ele se levanta com a herança, para tomar a herança. Então, o que Adonias fez? Vamos voltar aqui ao texto, passar aqui ao texto. Adonias, ele faz uma festa, Davi ainda estava vivo, mas a passagem de Davi, ele dá uma festa e nessa festa ele se coloca como rei. Então, ele diz que é rei. O que ele faz? Ele diz assim, né? Ele chama, o que ele fez? Ele convoca Abiatar, Joabe. Então, esses dois que fizeram parte do governo de Davi, ele convida para a sua festa. Quem era Abiatar? Abiatar era sacerdote. Mas no tempo de Davi ainda consentiu com duas linhagens sacerdotais. A linhagem que era de Eli, a linhagem de Eli ainda persistia. Durante todo o reino de Davi, a linhagem de Eli persistiu.
Mas havia uma segunda linhagem que era de Samuel. Então, o que Adonias fez? Olha que coisa que chama a nossa atenção. Ele chamou um sacerdote da linhagem de Eli. Qual foi o problema de Eli? O que aconteceu com Eli? Por que Deus substitui Eli por Samuel? Porque Eli, os filhos de Eli, tinham se tornado, não é? Como diz o texto, filhos de Belial. Eles começaram a mexer no culto, a alterar o culto, a ponto de Deus falar que o culto de Eli, eles faziam, o culto dele era como coice no altar. Eles estavam mexendo em coisas que não podiam mexer, mexendo na gordura sobre o rim e sobre o fígado, aquilo que está descrito lá no livro de Levítico. E que, nós já falamos várias vezes lá no seminário, a gordura sobre o rim, onde está a glândula, hoje anatomicamente se sabe, a suprarrenal ou hoje adrenal, onde estão os neurohormônios, a emoção. Então, esse sacerdote, que era o sacerdote da linhagem de Eli, quando a chama, a lâmpada lá no templo estava se apagando, já não tinha mais visão, apesar da palavra ser importante, esse sacerdote aqui, altamente decadente, não é? Essa linha de sacerdote foi a que Adonias chama para a sua festa. Junto com Joabe. Quem foi Joabe? Joabe foi um dos valentes de Davi, foi. Joabe foi muito importante na vitória contra Adonias. Ele defendeu Davi aqui, foi muito útil aqui. Mas Joabe, apesar de tudo isso, um dia cometeu, logo depois, uma falha muito grave, quando ele desobedeceu uma ordem de Davi sobre os irmãos, lá sobre o irmão de Joabe, que tinha sido morto numa batalha por Amasa e Abner. E Davi pede a ele para não... Joabe era um excelente soldado, para não fazer nada, porque tinha acontecido uma batalha, para eles não lançar mão de Amasa e Abner. E o que Joabe fez? Joabe saiu dali, desobedeceu Davi, foi lá e matou os dois soldados, aborreceu profundamente Davi, e Davi o afastou do seu convívio, quer dizer, ele era um dos chefes da guarda, foi substituído. Então, esses dois personagens estavam na festa de Adonias. A festa de Adonias foi junto à fonte de Rogel. Quem lembra do livro de Neemias, a fonte de Rogel é aquela que estava em frente para a chamada Porta da Fonte do Dragão, chamada também. Então foi lá na fonte de Rogel, também conhecido como Fonte do Dragão. Foi lá na fonte de Rogel, fora de Jerusalém, ele matou ovelhas, morte de ovelhas, e a festa de Adonias foi com esse sacerdote, com esse que se rebelou contra Davi, junto à fonte do dragão, fora de Jerusalém, que é o projeto de Deus com morte de ovelhas. Esse é o governo, entendeu? Daquele que tenta roubar a herança. Passa ao próximo. Quando Natã vai à presença de Davi, o que Natã? Natã é o profeta. Ele vai e diz para Davi, a profecia não é essa, não é esse o projeto, não é esse o propósito. Então o que Davi diz para eles? Davi diz a Natã, você, Natã, convoque Zadok e Benaia. Então, Natã, você, Zadok e Benaia. Quem é Natã? O profeta. Quem é Zadok? Zadok é sacerdote. Mas Zadok é sacerdote da linhagem, não de Eli. Zadok é sacerdote da linhagem de Samuel. Qual a característica de Samuel? A característica de Samuel foi aquilo que ele se propôs diante de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então veja, e Benaia, quem foi Benaia? Benaia foi aquele. Você não vê nenhum comentário de Benaia, ele é citado sem nenhum comentário. Ele matou os 2 leões, não é? Matou aqueles 2 leões que falam da carne do inimigo, o leão na caverna de gelo, no tempo de neve, ou seja, da frieza. Mas Benaia teve uma característica muito interessante, citada na Bíblia, quando ele vence o egípcio, que era um soldado de renome, um soldado de prestígio, um soldado egípcio,
que usava nas suas batalhas uma lança de tecelão. O que era uma lança de tecelão? Aquela lança que na ponta dela, ela tem a ponta igual ao anzol, quer dizer, ela tem aquela coisa que quando entra e você não consegue sair. Por isso é chamado de lança de tecelão. Então, essa lança, esse soldado, Benaia, luta contra esse soldado egípcio de uma maneira muito estranha. Porque se Benaia era soldado, ele tinha que lutar contra esse egípcio nas mesmas condições do egípcio, ou seja, com armas de soldado, fosse um escudo, fosse uma espada, ou fosse uma outra lança, como a desse soldado egípcio. Mas Benaia faz o seguinte: Benaia luta contra esse soldado usando apenas um cajado. Ora, qual o significado disso? Por que isso? É estranho. Cajado não é a arma, não é um instrumento de um soldado, é um instrumento de um pastor de ovelhas. Mas profeticamente, o que Deus está mostrando ali? O egípcio é aquele que é gerado pelo Egito. Egito é tipo de quê? Do mundo. Então é aquilo que o mundo traz, nos seus ensinos, seja na sua filosofia, na sua teologia, naquilo com seus argumentos, que é exatamente aquilo que é usado para ferir o homem, para matar, para destruir o homem. Benaia é tipo do servo, e o servo de Deus, de que forma ele age? Ele com o cajado, é direção do Espírito, é governo do Espírito, que é o cajado, o elemento para proteger as ovelhas. O que ele faz? Com o cajado, que é o governo do Espírito, ele toma o instrumento de morte que está lá nas mãos do egípcio, e com aquele instrumento, com os argumentos do mundo, com os argumentos daquilo que o mundo traz para destruir a ovelha, ele vai lá no governo do Espírito e com esses argumentos, no governo do Espírito, ele destrói todo esse adversário. Então esse era Benaia. Então o que Davi disse? Chama a Natã, Zadok e Benaia, esses três, levai aonde? A fonte de Gihon. A fonte de Gihon era uma fonte de águas que abastecia por canais toda Jerusalém. A Jerusalém, ela começou a ser construída a partir da fonte de Gihon. O que é a fonte de Gihon? É a fonte das águas vivas. Então, as fontes das águas vivas é Jesus, dentro de Jerusalém. Por quê? Porque o projeto é eterno, fala de eterno. A mula de Davi, o que é? A obra, todo o projeto que Jesus deixou já estabelecido. Então, o que acontece aqui? Você leva Salomão lá junto à fonte de Gihon, vocês vão ungir Salomão lá junto à fonte de Gihon, vocês vão entrar em Jerusalém e vão tocar a trombeta. E quando vocês tocarem a trombeta, vocês vão gritar: viva o rei Salomão. É isso aqui que vocês vão fazer. Meus irmãos, todo o projeto profético da igreja está aqui. Então, a igreja fiel desse momento, ela tem o profeta, ela tem a profecia, ela tem um ministério que não é um ministério da razão, da letra, mas é o ministério do fala, Senhor. É o homem que está totalmente dependente do Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, de fazer aquilo que o Espírito Santo quer, mesmo que aquilo não seja contra a vontade dele. Do Benaia é o servo que luta contra o mundo, contra o adversário, contra as coisas da carne, contra a frieza espiritual, que ele não tem nada para argumentar, não tem nada para falar, a não ser ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é Benaia, tipo do servo. A obra, ela se identifica com isso, a fonte. Jesus é o fundamento desta obra, tudo gira em torno de Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Entendeu? O projeto é eterno. Então isso aqui é tudo o que o Senhor quer para a igreja nessa hora. Por quê? Porque o grito é viva o rei. Então o que acontece ali, naquele momento? A ordem que Davi deu a Benaia, qual foi? Vocês vão ungir Salomão e vão colocar Salomão sobre a mula que é minha, e vocês vão entrar em Jerusalém gritando viva o rei. E quando vocês entrarem em Jerusalém gritando viva o rei, aqueles que estão lá na festa de Adonias, ou outros
quando ouvir o grito e o som da buzina, da trombeta, eles virão também e vão se aderir à festa, porque a festa é viva ao rei Salomão. Quem é Salomão? Profeticamente, meus irmãos, Salomão é tipo do Espírito Santo. Há uma obra que está sendo realizada e todo o projeto já estabelecido, que Davi é tipo de Jesus, o projeto já está estabelecido, mas quem está realizando esta obra é o Espírito Santo. Então, qual a orientação? Era colocar Salomão sobre a mula, entrar em Jerusalém e vão tocar a buzina. O que é a buzina? A buzina é um som, o som. Então, todos nós somos uma buzina. Por quê? Porque o sopro do Espírito Santo através de nós vai dar uma ordem, vai dar um sinal. Então, o som, nós vamos tocar a buzina. E o que essa buzina vai dizer? Essa buzina vai dizer, viva o rei. E as pessoas que não estiverem na festa, vão ouvir o som, mas elas vão ver o que está acontecendo. Há um movimento, há pessoas, mas vocês vão ver uma coisa diferente, eles vão ver uma coisa diferente. Eles vão olhar para o que está acontecendo. Há uma multidão tocando buzina, mas o que eles estão dizendo? Eles estão gritando, viva o rei, mas que rei? Então eles vão olhar e vão ver quem? A multidão, eles vão identificar um homem na multidão, eles vão identificar Benaia que está puxando a mula? Não, eles vão identificar quem está sentado sobre a mula, que é Salomão. E Salomão é tipo do Espírito Santo. Meus irmãos, a pregação nesta hora, tudo que nós fazemos nesta hora, se resume em viva o rei. Tudo que você faz, meu irmão, na igreja, que você não é mencionado, ou que às vezes as pessoas não sabem que você fez, um ato que você fez, um dom que você entregou, às vezes até uma limpeza que você fez lá ou que você faz diariamente, voluntariamente, que as pessoas, olha os voluntários que não ganham nada e que não recebem. Isso mesmo, meu irmão, você não recebe nada material, mas quando você faz um ato, você limpa ali um banco, ou você faz uma atitude na igreja, ou você entrega um dom, ou você vai pela madrugada, ou você acha que você não tem função nenhuma, mas você está gritando viva ao rei, viva ao rei. E é isso que você tem que fazer. Benaia não expôs nada, não falou nada, nada que Benaia, ele simplesmente puxou a mula, porque Benaia podia ter feito diferente. Sabe o que Benaia podia ter feito? Quando Davi deu a ordem, sabe o que Benaia podia fazer? Benaia podia montar na mula e botar Salomão na garupa. Todo mundo tocando a buzina, entrando na cidade e todo mundo gritando viva o rei, viva o rei. Quando se olhasse, viva o rei, quem é? Todo mundo ia ver Benaia. E aí, Benaia, viva o rei, cadê o rei? Não, o rei está aqui na garupa. Não é isso que às vezes a gente corre o risco de fazer? Eu sou a bênção, eu sou o homem da bênção, eu sou usado. Cadê o pastor que é uma bênção? Cadê o pastor que é usado? Cadê que é o pastor da prece poderosa? Cadê que é o pastor que é cheio de unção, cheio de bênção? E todo mundo procurando o pastor, todo mundo procurando o pastor. Pastor, mas o Espírito Santo está na garupa. Você está olhando para o pastor, está olhando para o homem de Deus, para o servo de Deus, e esquece que o Espírito Santo... Não, irmãos, nessa obra não é assim não. Nessa obra você não vai olhar para o homem, você não vai olhar para o líder, você não vai olhar para o pastor, você vai olhar para aquele que está sentado sobre a mula e ele está à frente de todas as coisas, então você vai dizer, viva o rei. É isso que é importante. As coisas, às vezes, eu sempre conto uma experiência aqui terminando. Nós começamos um trabalho no último município do sul do estado. E nós era um grupo de jovens que já estava todo distribuído nos municípios e só faltava um município. Era um município de Presidente Kennedy. Não tínhamos igreja lá. Mas todos os jovens, não tinha mais ninguém. O único que eu tinha, um obreiro que eu tinha, era um diácono muito doente, ele era diabético grave.
tinha crises, né? Fazia uso de insulina, era um diabetes tipo 1. E eu digo, o único que sobrou é fulano de tal. Eu disse, fulano de tal, de jeito nenhum, fulano de tal não tem condição, não, ele é muito doente. E ele estava na reunião e falou, mas por que eu não posso? Só porque eu sou doente e tal? Aí coloca diante do Senhor, vê o que o Espírito Santo vai falar. E eu, sem querer, mas colocamos diante do Espírito Santo, e o Senhor confirmou a ida dele, ele foi para lá. Só que nós não tínhamos veículo para ir para lá. A única solução, depois eu fiquei sabendo, ele ia sozinho num carro, e o carro que ia dar assistência a Apiacá. Eles deixavam ele no trevo, ele andava 20 quilômetros a pé, que é do trevo a Presidente Kennedy, são 20 quilômetros. Ele chegava mais ou menos no sábado, por volta de 2 da tarde, 2 da tarde, ele chegava, andava umas 4 horas a pé até a cidade, fazia o culto no sábado, no outro dia, durante o dia, fazia a escola dominical, fazia visitas, fazia o culto da noite. Do culto da noite ele vinha a pé e pegava o carro no trevo da BR-101, porque ele era mecânico da Vale do Rio Doce, ele trabalhava, ele vinha direto, os irmãos deixavam ele direto na oficina da Vale, ele dormia na oficina da Vale de 3 da manhã até 7 da manhã e trabalhava durante o dia. Ele estava fazendo isso já há meses, quando a esposa me chamou e disse que você vai matar meu marido. E eu chamei ele para tirar de lá, ele não queria sair de jeito nenhum e tal. E esse irmão fez um trabalho excelente. Hoje tem 2 ou 3 igrejas lá em Presidente Kennedy. Se chegar lá em Presidente Kennedy e perguntar quem é esse irmão, ninguém se lembra. É provável que ninguém se lembre. Um dia eu perguntei ao irmão, ele falou, tem um irmão de Vila Velha que fazia esse trabalho aqui. Pois é, ninguém se lembra dele. Um servo de Deus, né? Já partiu, já é falecido. Mas quando aquele irmão fez esse trabalho, lá, aquela luta, doente, indo a pé, ele não fez para receber um elogio meu, nem colocar lá uma placa na igreja, nem para receber alguma remuneração. Aquele ato dele, ele disse, viva o Rei. E é isso que nessa obra nós aprendemos a fazer. Viva o Rei. Nas lutas, nas dificuldades, às vezes nas injustiças, em coisas que às vezes nos feriram, nos magoaram, né? e nos trouxeram grandes males, mas em tudo isso nós também aprendemos a dizer viva o Rei, e é o que nós falamos até hoje. Viva o Rei, viva o Rei, viva o Espírito Santo, viva a obra do Espírito Santo e aquilo que Ele tem realizado no nosso meio. E com toda alegria
Nós estamos encerrando, irmãos, nós vamos orar. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, te glorificamos por tudo que tens feito na nossa vida. Continua operando na vida do Teu povo, dos Teus servos, aqueles que ouviram a Tua palavra. Opera nas suas mentes e nos seus corações. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco até a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos ainda avisar aos irmãos, né, que está aí no rodapé da televisão, da sua televisão, o QR Code para atendimento no exterior. Os irmãos que quiserem contactar conosco ao QR Code que está aí na tela para os irmãos do exterior. Também há o QR Code, outro QR Code, para você enviar a sua experiência, seja a experiência num culto, o que aconteceu com você no culto, seja uma experiência que você teve na EBD, é importante para nós ouvirmos a sua experiência. Ou, se você tiver alguma necessidade, quiser nos contactar, nós temos um telefone funcionando 24 horas por dia, que é o 0800 707 3076. Está aí também no rodapé da sua igreja, da sua televisão, 0800 70 73 076, não é? A todos, a paz do Senhor. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.